Olá, sou o Paulo Eduardo e chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos acompanhar. É sempre um prazer, uma alegria enorme ter você aí do outro lado. A gente está aqui todos os dias estudando a Palavra de Deus, estudos expositivos, versículo por versículo. E agora estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos no capítulo 2 e falando um pouquinho agora sobre Epafrodito. Paulo está aqui em alguns momentos falando de homens que são imitadores de Cristo, não é? Ele falou dele próprio, depois falou de Timóteo, agora está falando de Epafrodito, um personagem que, se você já está estudando alguns dias conosco, tem percebido quantas coisas aprendemos com esse homem que aparece tão poucas vezes o nome dele aqui, não é? Ele só aparece aqui e depois volta lá no capítulo 4 de Filipenses. Nós estamos no capítulo 2 e os versículos que estamos estudando, a partir do versículo 25, onde Paulo traz Epafrodito como um homem pronto a servir, que estava mesmo correndo risco, mas estava disposto ao serviço. Paulo chama ele de irmão, cooperador, companheiro. Nós falamos que ele era uma pessoa, então, pronto a servir a Igreja de Cristo. E é interessante algo que Paulo observa da vida de Epafrodito aqui. E vale a pena meditarmos um pouco nos dias de tanta confusão religiosa que nós estamos vivendo. A gente encontra o versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Sabe o que aconteceu com Epafrodito? Epafrodito ficou doente, adoeceu mortalmente. Epafrodito era um homem com todas essas qualidades, um homem que servia ao Senhor com muito compromisso, dedicação. Apesar disso, Epafrodito ficou doente. Ele não tinha imunidades especiais. Epafrodito, fazendo a obra do Senhor, ainda assim ficou doente. É um tema, enfermidade do crente, é um tema muito mal abordado na igreja, não é? Muito mal trabalhado hoje, visto a muita confusão que existe no meio das igrejas hoje sobre esse tema. Existem aqueles que dizem que o crente não pode ficar doente, não é? Se é crente, você não fica doente. Tem outros que já dizem, no outro extremo, que não, Deus não faz milagres mais hoje. E tem aqueles ainda que afirmam, e você já deve ter ouvido, que toda doença é do diabo. Se alguém ficou doente, é alguma coisa do diabo, ou mesmo um pecado, ou escondido, enfim. Todas essas posições, elas estão biblicamente erradas. Nós precisamos tomar muito cuidado quando tratamos desse assunto. Olhando o texto, nós vemos que em Roma, Epafrodito ele caiu enfermo. Possivelmente, os pesquisadores, analisando o contexto histórico, possivelmente ele deve ter sido vítima de uma conhecida febre romana, que muitas vezes batia com uma forma de epidemia e varria uma cidade, açoitava uma cidade inteira, um negócio muito sério que existia na época. A enfermidade tinha levado Epafrodito praticamente às portas da morte. E assim Paulo coloca no texto. E a gente fala isso aqui porque a gente precisa estar atento a esse detalhe. Mesmo os cristãos, eles não estão livres das intempéries naturais da vida. Mesmo os crentes não estão livres dos problemas, das lutas e das enfermidades que são naturais dessa vida. Paulo aqui, em momento nenhum, Paulo diz que Epafrodito ficou doente e isso foi um ataque de Satanás. Ele não fala isso. Paulo não falou aqui que Epafrodito ficou doente porque ele tinha uma fé fraca, a fé dele estava fraca e ele ficou doente. E também não disse que ele ficou doente porque estava em pecado. Aqueles que pregam que um crente não pode ficar doente, que toda doença é obra maligna, estão incorrendo em erro teológico bíblico muito pesado.
Isso é muito sério, fazer esse tipo de afirmação. A gente encontra muito isso aqui. Apesar de cristão, apesar de ser um servo do Senhor, apesar de fiel, Epafrodito fica doente. Nós estamos nesse mundo sujeito a todas as circunstâncias. Epafrodito ficou doente fazendo a obra de Deus. Ele adoeceu mortalmente, diz o versículo 27 aqui. Não foi só uma doencinha, mas ele adoeceu para morrer mesmo. Sua enfermidade foi algo grave. Sabe, os cristãos, os crentes, eles não estão poupados de enfrentar as mesmas dores e as mesmas tristezas, as mesmas enfermidades. Não existe isso. Nós estamos sujeitos a esse mundo. Esse mundo está no maligno. Esse mundo é um mundo no pecado. Nós estamos sujeitos a enfrentar quaisquer circunstâncias. Paulo não considerava a doença grave de um irmão como uma falha na fé. Muitas pessoas dizem por aí, você já deve ter ouvido, tem muitos que têm ensinado que a saúde é um direito alienável do cristão, né? Que a doença, como eu disse, é resultado de pecado, de uma fé robusta, de uma fé não robusta, né? Uma fé fraca. E tem muita gente que está por aí igual aqueles amigos de Jó. Você deve lembrar daqueles consoladores de Jó, foram consolar Jó e ficava falando, isso aí você deve ter feito alguma coisa errada, por isso você está sofrendo. Esses pensamentos não são verdadeiros. E Paulo aqui no caso de Epafrodito refuta essa ideia. Epafrodito era um homem que devia receber as maiores honras da igreja e ele ficou doente mesmo no meio de um trabalho abnegado para o Senhor, servindo a igreja. Então uma coisa não justifica a outra. E ele ficou doente por um longo período. Como eu disse, eu já disse, eu não sei se falei, mas a distância entre Roma e Éfeso era de praticamente 1.080 quilômetros. Essa distância era feita na época durante 6 semanas de viagem. E a doença de Epafrodito durou esse período suficiente para que a notícia da doença dele chegasse lá em Filipos. Então ele ficou doente um bom período, foi um momento sério. Mas ainda assim, o Senhor teve misericórdia da vida dele. Ele lá na companhia de Paulo, e aí vale a pena abrir aqui ainda um parêntese para falar, ele estava em Roma na companhia do apóstolo Paulo. E Paulo não curou Epafrodito. Paulo não curou, não recebeu do Senhor as indicações para curar, não é, Epafrodito. Ele ficou doente um longo período. A gente precisa entender essas coisas e parar de cair nessas bobagens que você vê na internet e coisa muito séria, muito pesada, de pessoas brincando com isso, iludindo a fé dos incautos. Pessoas que acham que crente não pode ficar doente, pessoas que acham que Deus é obrigado a curar, não é? Pessoas que estão determinando que Deus cure agora e Deus vai curar agora. E depois, se não cura, aí joga a culpa na pessoa, fala que você não teve fé o suficiente, por isso você não foi curado. Cuidado com essas coisas. A gente encontra na Bíblia que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós vamos passar por lutas. Isso faz parte da jornada aqui nesse mundo. Epafrodito, ele mesmo sendo um servo fiel do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, ainda assim ele ficou enfermo, porque a enfermidade faz parte dessa vida nossa, humana aqui. Nós precisamos saber que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. As nossas enfermidades estão sob o controle do Senhor e Ele usa para a glória dEle. Nós precisamos entender que a nossa vida, se nós andamos no centro da vontade do Senhor, obedecendo a Ele, a nossa vida está no controle dEle. E Ele usa as circunstâncias para a glória dEle. Eu preciso olhar a vida na perspectiva do Senhor, sabendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas e a minha vida precisa ser vivida para a glória dEle. E tudo coopera. Tudo está cooperando. Deus pode fazer milagres, Deus pode intervir, como interviu no caso de Epafrodito aqui. Mas Deus pode muitas vezes não intervir. Deus pode muitas vezes permitir que aquela enfermidade leve à morte. E nem assim Deus deixa de ser Deus, nem assim Deus deixa de ser bom. Eu preciso descansar e confiar na soberania do Senhor. Causa dor? Causa. Causa angústia? Causa. Mas o Senhor está cuidando, o Senhor está no controle. E essa precisa ser a nossa visão. E a lição de Epafrodito nos ensina muito sobre isso. Deus abençoe sua vida.